Então, gente, hoje o nosso assunto aqui vai ser segurança e saúde nos trabalhos em espaço confinado. Obviamente, esse material é só uma introdução, uma para vocês entenderem, quem nunca foi nas empresas, perceber que a importância de cumprir as regras do espaço confinado, a importância de trabalhar seguro dentro do espaço confinado. Então, obviamente, ele não esgota o assunto de espaço confinado. É só uma noção do que é espaço confinado. A gente pergunta muitas vezes aí nas aulas, em palestra que a gente tem oportunidade de fazer, a gente pergunta o que é espaço confinado. Então, tem várias pessoas que têm noção, mas tem gente que nunca viu. Então, ele tem uma noção bem diferente do que, na realidade, é o espaço confinado. Então, essa NR33, ela é uma norma que ela é interessante. Por quê? Porque tudo aquilo que já foi provocado, que já provocou acidentes no passado, ela colocou isso como regra, como medida preventiva, como procedimento. Então, é interessante a gente estar atento, porque essa NR 33, Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinado, ela não é uma norma só para empresa grande, ela é para todas as empresas. Então, as empresas pequenas, médias, grandes, têm que fazer, no mínimo, o que está na norma. Então, o que, que a gente foi vendo aí com o passar do tempo? O que, que é o ponto forte de uma do cumprimento da NR 33? É a questão de gestão. Então, a empresa tem a gestão, ela sabe onde que estão os espaços confinados, os espaços confinados estão identificados, o sistema de bloqueio daqueles espaços confinados estão bem definidos, bem claro. Então, essas duas fotos aqui de espaço confinado. Então, o que, que seria um espaço confinado? Só para antes, só para mostrar para vocês aqui. Então, a primeira norma que saiu sobre o espaço confinado é de 2006. As questões de espaço confinado já tinha numa outra norma, que era na NR 18, e agora, no ano passado, ela foi atualizada, dia 30 de junho de 2019. Então, pessoal, nós vamos falar aqui, mas é uma aula. Então, vocês, por gentileza, precisou, só começa a falar aí que eu paro, tenho o maior prazer em responder, em debater e aceito aí a opinião de vocês, aceito sugestões, aceito exemplos. Fique bem à vontade para entrar na aula. E qualquer dúvida pode me interromper, por gentileza. Então, gente, vamos lá. O que é espaço confinado pela NR 33? Espaço confinado é toda área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua. Essa palavra contínua, ela não estava na primeira versão. Então ficava aquilo ali, pô, então não foi projetado para ocupação humana. Aí acrescentaram essa palavra contínua, que possua meios limitados de entrada e saída, cuja ventilação existente é insuficiente para remover contaminantes, ou onde possa existir a deficiência ou o enriquecimento de oxigênio. Nessa foto aqui, essa pessoa que está fazendo essa avaliação aqui, ele chama supervisor de entrada. Então, lá na norma, lá no sistema de espaço confinado, no livreto de espaço confinado, que faz parte da norma, está explicando que o supervisor de entrada ele tem que fazer uma avaliação na entrada, outra avaliação no meio e outra avaliação no fundo do espaço confinado, principalmente esse aqui, que é o espaço confinado vertical. Esse que vocês estão vendo aqui é o tripé. Essas duas pessoas, eles têm que estar ancorados no tripé. Porque diferente, na hora que a gente pede as pessoas para dar um exemplo de altura, a pessoa, eu pergunto assim, por gentileza, dá um exemplo de altura. Aí a pessoa fala, eu em cima de uma torre, em cima de um telhado, lá no 10º andar, e tudo isso está certo, mas quase que as pessoas não falam é que para baixo também é considerada altura.
Então, por que eu estou falando isso? Porque dentro da norma que é NR33, vocês têm que cumprir as outras também. Então, essas duas pessoas que estão aqui, eles estão em altura. Porque nesse exemplo aqui, tem 2 metros de altura. Então, ou 2 metros de altura, quem está em cima e pode cair, ou quem está aqui, mesmo que seja no plano aqui, no terreno, mas ele pode cair. E muitas vezes cair em cima da pessoa, até machucando. Então, a altura, sempre a referência é assim, da altura do pé para baixo, deu 2 metros, tem que cumprir a questão da NR 35. Então, só para vocês lembrarem, quem ainda não tem costume com esses assuntos de norma, está começando a estudar agora, a NR é a norma regulamentadora. Hoje nós temos 37 normas regulamentadoras. Aqui. Então, esse equipamento é aquele que eu mostrei para vocês. Esse equipamento chama multigás. Então, você liga ele começa a fazer a leitura. Daqui a pouco ele dá um bip, que ele já fez o rastreamento, ele já pegou o ar, já tá liberado para funcionar. Agora já tá liberado para funcionar. E esse equipamento, ele chama multigás. Multigás. Antes de você ligar, ele tem uma etiqueta aqui, lá nas empresas. Antes de ligar, você olha a data da calibração e a data da próxima calibração. São condições para você trabalhar com ele. Ele chama multigás. Para ligar, vocês viram que eu só apertei ele. Ele tem um sistema de garantia. Agora, no final de semana, ou no início da semana que vem, eu vou gravar um vídeo só para vocês com relação a esse equipamento, para vocês estudarem também. Se eu esbarrar nele, olha aqui, eu vou esbarrar. Ó. Ele não desliga, porque acidentalmente, para questão de prevenção, não desliga. Para eu desligar, eu tenho que segurar 3 segundos. Então, esse vídeo vai ficar mais fácil para vocês verificar. Eu vou gravar agora para vocês. Vou colocar no YouTube, lá no nosso canal. Aí, gente, esse aparelho multigás, o que ele faz? Ele monitora o gás sulfídrico, é muito presente em galerias, em caixa d'água, onde que passa esgoto. Esse aparelho, ele monitora o segundo gás, monóxido de carbono. Em siderurgia, esse monóxido de carbono, esse gás é produzido durante o processo da siderurgia, tem o monóxido de carbono. Na descarga dos caminhões de carro, tem o monóxido de carbono. Ele monitora o CH4, que é o gás metano. Também tem nas empresas siderúrgicas, nas empresas de papel, celulose, e ele monitora também o oxigênio. Então, agora, a atmosfera está com 20,9 de oxigênio, a atmosfera normal. Então, ele pega, a partir desses valores, ele vai monitorando. Então, ele tem essas luzes laterais aqui, para alertar. Ele tem o alarme, que é muito alto. Ele tem o vibracal. Vou ligar ele mais uma vez. Ele tem essa luz, o LED aqui dentro, que alerta se tem algum problema, ele acende. Ele tem as duas luzes laterais. Ele tem o vibracal e ele tem o alarme. Então, são quatro itens de segurança. Um aparelho desse custa R$ 3.500 aproximadamente. Muitas empresas ela aluga esse aparelho.
tem as empresas que fazem o aluguel dele. Então, a pessoa, na hora que pega, assina tipo um vale lá para ele depois devolver. Então, esse aparelho é R$ 3.500. Então, a importância da gente cuidar bem, não é isso? Ele é colocado na altura do tórax. Para quê? Porque vibra e você está perto da audição. Então, tem outros tipos de aparelhos aqui. Esse é um bigás, que ele monitora 2 gases. Esse é o multigás, porém de outro fabricante. E esse é o multigás. Então, gente, a tecnologia ela vai avançando. Então, todas as pessoas, na hora que eu falo assim, todas as pessoas, talvez alguém está me escutando e fala assim, lá na minha empresa é um só para 4 pessoas. Lá é 2 para 6 pessoas. Ok. Mas só que é o seguinte, que nós já percebemos que quando que o aparelho está com uma pessoa, aquela pessoa pode sair, pode ir ao banheiro, alguma coisa, e ficar desguarnecido lá. Então, a gente pede um aparelho para cada colaborador. E esse aparelho é o seguinte, ele tem uma caixa preta, ele grava. Aqui. Então, ele fica armazenado lá as 300 horas de uso. As 8 últimas leituras, você está lá no espaço confinado, então ele está fazendo a monitoração o tempo todo. As 100 últimas calibrações, que eu vou explicar para vocês aqui. As 100 últimas falhas. Então, não existe a possibilidade da pessoa falar onde que eu estou, não tinha gasto, porque está tudo registrado. Então, gente, é interessante o seguinte, nas empresas tem gases que eles não têm odor, não têm cheiro. Então, se a pessoa não tiver o aparelho, no caso do oxigênio mesmo é não precisa ir muito longe, não. Ele não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada. Então, é o aparelho que faz a monitoração. E no caso de outros gases aí de siderurgia também, não tem odor. Beleza? Tudo tranquilo até agora? Sim. Tranquilo, beleza. Beleza. Qualquer coisa, por gentileza, pode ficar bem à vontade. Aí, gente, eu escrevi pouco aqui, até para vocês pesquisar mais sobre o assunto. Então, tem quatro figuras para o espaço confinado acontecer. Tem lá o responsável técnico, tem o supervisor de entrada, eu tenho os autorizados e tenho o vigia. Então, quem é o responsável técnico? A empresa X, ela tem espaço confinado. Ela tem que passar um e-mail formalmente falando que quem é o responsável técnico por todos os espaços confinados daquela empresa. Então, tem que ter as coisas formal. Então, esse responsável técnico, ele vai fazer uma reunião que a gente até aconselha, sugere que essa reunião seja mensal. Então, ela vai fazer a reunião com a equipe da elétrica, com a equipe da mecânica, com a equipe da operação, para fazer a gestão daquele espaço confinado. Quais as dificuldades que eles estão tendo? O que está dando certo para padronizar? Qual equipamento que precisa comprar? Qual equipamento que precisa alugar? Então, esse responsável técnico, ele vai reunir com as áreas das empresas uma vez ao mês, ou quando necessário, para o espaço confinado funcionar. Então, eu falei no início, vou repetir aqui para fixar. O espaço confinado, a gestão é o ponto forte. Fez gestão, deu certo. Não fez. E a questão, o acidente no espaço confinado, ele fica mais, potencializa. Uma coisa que era simples pode ficar complicado. Como que nós vamos retirar aquela pessoa? Então, tem espaço confinado,
Aí vai depender da gestão da empresa, que ele deixa um bombeiro próximo ao espaço confinado. Ele deixa brigadista, vai depender da gestão da empresa. Porque muitas vezes nós conhecemos aqui na região, as empresas ela têm bombeiros, só que tem empresa que não tem bombeiro. Tem empresa que ela tem, é o brigadista. Então, é o brigadista orgânico ou então o brigadista profissional. Aí, então, o responsável técnico é que vai fazer toda essa gestão. Eu tenho lá o supervisor de entrada. Então, sempre para vocês, quem ainda não viu esse assunto, vai lembrar. O supervisor de entrada ele não é o líder, ele não é o chefe, não é. Ele é o supervisor, ele vai supervisionar o ambiente e espaço confinado para outra pessoa entrar. Então, ele vai fazer uma monitoração que chama inicial. Aí eu vou pedir vocês para fazer a gentileza de anotar aí. O supervisor de entrada vai fazer a monitoração inicial do espaço confinado. Pode anotar, por gentileza. Repete. O supervisor Por de favor, entrada, ele vai fazer uma avaliação do ambiente lá que chama monitoração inicial. Inicial. O autorizado e o vigia vai fazer uma monitoração que chama monitoração contínua. Vou repetir. O supervisor de entrada vai fazer uma monitoração que ela chama inicial. O autorizado e o vigia vai fazer uma monitoração contínua. É igual uma PR, professor? É uma avaliação com esse aparelho. Eu vou explicar mais aqui. Tá. Pega esse aparelho, ou um maior, que eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo, vai lá antes de entrar no espaço confinado, é tudo analisado a atmosfera. Entendi. Beleza? Então, o autorizado e o vigia vai fazer uma monitoração contínua. Contínua. Sim. Beleza. Então, o que acontece? O supervisor de entrada, a turma da mecânica vai entrar lá no espaço confinado. Aí eles chamam uma pessoa que é o supervisor de entrada. Uma pessoa que fez um treinamento de 40 horas. Essa pessoa vai lá, vai pegar o aparelho e vai fazer, tipo aquela foto que nós vimos ali, ele vai fazer 3 avaliações. Uma em cima, uma no meio e uma embaixo. Vou só voltar um pouquinho aqui. Vocês estão vendo aí esse vídeo? Essa slide? Sim. Essa hora que ele está medindo aqui é a primeira avaliação. A segunda ele tem que descer e a terceira ele tem que ir lá embaixo. Ou seja, ele tem que ir onde que o colaborador vai trabalhar. Porque pode dar diferença da parte de cima, da parte do meio e da parte de baixo. E muitas vezes em galerias, eles vão descer e vão deslocar para a direita ou para a esquerda. Então, aí, no caso, esse aparelhinho... À vontade. Aí, no caso, esse aparelhinho, eles vão descendo para ver o tanto de gás, alguma coisa que tem lá, para ver se a pessoa suporta ficar lá dentro. Essa pessoa pode entrar. Então, o que acontece? Essa avaliação que ele está fazendo é a avaliação inicial. É um supervisor de entrada, uma pessoa preparada, uma pessoa que conhece o espaço confinado. Aquele espaço confinado ali, ele já foi feito o bloqueio de fontes de energias perigosas. Porque eu fico preocupado quando que alguém faz a liberação do espaço confinado, mesmo ele levando o aparelho lá, mesmo ele levando o aparelho.
tem uma mangueira ali que ela pega, a mangueira ela tem um acesso de 30 metros, mas ele tem que ir lá para fazer a liberação, onde que a pessoa vai trabalhar. Beleza? Aí, gente, olha só. Então, só lembrando aqui, o supervisor de entrada vai fazer essa monitoração inicial. Vamos dar o exemplo aqui, que às 9 horas da manhã, ele foi lá e verificou. O oxigênio está ok, não tem monóxido de carbono, não tem gás sulfídrico, não tem metano, que pode dar explosividade. Então, ele vai anotar no documento que chama PET, que eu vou falar mais para frente aqui, num documento que chama PET, e vai anotar que às 9 horas a atmosfera estava daquela forma. Mas ele vai embora, ele vai fazer outras liberações de espaço confinado, ou ele vai fazer outras atividades. Então, os autorizados e vigias é que vão fazer a monitoração contínua. E se por acaso todos saírem lá do espaço confinado, tem que fazer uma nova PET, um novo documento. Então, em questão de treinamento, o supervisor de entrada faz o treinamento de 40 horas, o autorizado e vigia faz de 16. O que a gente faz para alinhar conceitos? Para todo mundo ficar com o mesmo conceito, o mesmo conhecimento. No treinamento de supervisor de entrada de 40 horas, o que a gente faz? A gente, nos 2 primeiros dias, tem o autorizado e o vigia lá no treinamento. E a partir do 3º dia, fica só o supervisor de entrada. E lembrando que a norma pede o supervisor de entrada 40, anotem aí, por gentileza. O autorizado e vigia um treinamento de 16 horas e todos eles um treinamento de reciclagem anual de 8 horas. Então, esses são os documentos. A PET, permissão de entrada e trabalho. A APR, análise preliminar de riscos. E o PETEC, padrão de entrada para trabalhos em espaço confinado, que eu vou explicar para vocês com detalhes nas próximas aulas. E o importante também é a questão das inspeções do tripé, das cordas, das máquinas que vai trabalhar, do multigás, do cinto de segurança